Mas a questão é, o Trump vai buscar na América Latina a vitória que ele não obteve no Irã? Com certeza. Essa é uma ótima questão. Eu não sei se ele vai conseguir obter a vitória na América Latina, porque a América Latina depende de dois países, centralmente, entre três. A América Latina é uma região que é dominada em termos culturais, econômicos, sociais por México, Brasil e Argentina. Brasil sendo o país mais relevante, México e Argentina disputam o segundo posto. O México, é claro que é mais relevante para os Estados Unidos na questão imediata, no curto prazo, no decorrer das relações, porque é um país fronteiriço que perdeu, inclusive, território para os Estados Unidos em conflitos. Então, o México acaba tendo uma atenção especial dos Estados Unidos, e no México existe uma barreira, que é uma barreira construída pelo Obrador. E a Cláudia hoje é uma presidenta que faz parte dessa articulação, mas certamente a próxima presidência no campo da esquerda, em termos do candidato ou da candidata, vai ser definida pelo grupo do Obrador. A Argentina, ela demonstra um desgaste estrutural do Milei, que eu não sei se vai resultar numa derrota nas eleições presidenciais, mas a aliança preferencial do Trump na América Latina hoje, que é a Argentina, ela está sob risco. E o Lula também é um dique de a penetração, né, de anteparo ao Brasil na tentativa de penetração do trumpismo. O Lula, todo mundo deve ter visto, né, ele demonstrou claramente a insatisfação dele na relação com os Estados Unidos, né, e com a clareza que ele tem de afirmar, inclusive de forma pública, isso não é trivial, que os Estados Unidos tenta intervir na eleição brasileira, e isso está mais do que evidente. Então, a eleição brasileira é a eleição mais relevante, nesse momento, para os planos dos Estados Unidos de hegemonia ocidental. Eu já não consigo considerar mais os Estados Unidos como um império exclusivo. Eu acho que isso já morreu, em fevereiro de 2022, no ataque russo à Ucrânia. Ali se começa uma nova etapa. Há quem diga, e eu concordo também com essa análise, eu considero que é um conflito estendido que está acontecendo na Ucrânia, que o problema começa no território sírio. O fato, independentemente de onde começa, é que o mundo já é multipolar, né? Isso não é uma questão de desejo, é um fato. Não dá para você excluir numa mesa de negociações. Veja que se o G7 tem que convocar o Lula para as reuniões, significa que o G7 já não é mais o G7. E ele não consegue excluir o Lula da mesa. O G7 não tem conseguido lidar com a Rússia por uma questão geopolítica e por uma incapacidade de colaborar na resolução do conflito na Ucrânia, né, que o G7 não tem tido, os países europeus travam esse caminho, inclusive a Giorgia Meloni, mas especialmente o Le Petit Roi, o Emmanuel Macron, que eu conversei outro dia com um professor em Ilhéus, que inclusive deve estar assistindo a gente. Assim ele é chamado, Le Petit Roi, o Pequeno Rei, é isso? É o termo que estão se referindo a ele? É isso? As pessoas brincam com ele. Le Petit Roi. Mas e é antiga essa brincadeira. Eu achava até que era uma brincadeira de um jornalista brasileiro que tinha nomeado, mas não. A imprensa crítica, né, chama ele de Le Petit Roi, os chargistas, que na França tem uma tradição de charge muito, muito profunda, né? Então, é dessa maneira como ele é caracterizado. Mas o Macron, é impressionante o grau de rejeição que ele tem na França nesse momento, então não sei o que vai ser aí no processo das próximas eleições. O fato é que os Estados Unidos só tem um caminho, Kiko, ele está rejeitando a Europa, e parece que o movimento é realmente esse, o que é um movimento absurdo, por isso que é difícil de acreditar. Eles optam pela América, rejeitam a Europa, entregam a Europa em termos geopolíticos para a própria sorte, não se sabe o que vai ocorrer. Há quem diga que o Putin vai tentar uma aventura, mas ele não tem profundidade estratégica nesse momento para chegar até Portugal. Então é uma coisa um pouco, eu acho, fora do que é a real capacidade russa de tentar impor
um comando militar sobre a Europa. Acho isso completamente estapafúrdio. É claro que a Europa precisa, na perspectiva europeia, se defender, mas eu não vejo esse risco russo do jeito que eles constroem. E a China comandando o Oriente. O único problema é que os Estados Unidos e a América não sobrevivem sem América, porque os Estados Unidos não é toda a América, né? Isso sempre é bom lembrar para os americanos. Mas o continente americano como um todo, né? Então América do Norte, América Central, América Latina e Caribe, eles dependem da China. Todas essas regiões dependem da China. O continente americano como um todo depende da China. Então, a equação desse século é uma equação muito interessante. E se você pegar as projeções dos bancos, que o JP Morgan, Citibank, que eles fazem as projeções, eles entregam relatórios contínuos, né? Tem que de certo que o século fecha com China e Índia como as duas maiores economias do mundo. Então, é um novo mundo que se constrói. E a única aposta americana é a inteligência artificial. Americana não, estadunidense, é a inteligência artificial. E é uma aposta que demonstra esgotamento por ter um rival muito forte, que é a China, né? A China, de fato, tem tido modelos tão capazes quanto os estadunidenses, né? Então, o mundo vai viver momentos que são interessantes, e isso não significa que sejam interessantes e gostosos. Vão ser momentos interessantes, mas muito difíceis, né? Eu já falei de uma maldição chinesa aqui. Essas coisas que os chineses têm de paradoxo, né? Risco e oportunidade e tal, mas que é a seguinte frase, que você viva tempos interessantes. Isso não é necessariamente bom, porque a ideia é você ter estabilidade. E nós não temos com o Trump. Você está falando de um cara que é o chefe de um império em decadência também, e que dá sinais também de senilidade. Eu vou botar aqui para ilustrar o trecho de uma entrevista que o Trump deu para o Axios, é um site bastante interessante, em que ele fala uma coisa que eu gostaria da sua análise depois. Vamos lá, olha só. Have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power? O que você aprendeu sobre não apenas o exercício do poder, mas os limites do poder? As a result of the conflict. Nossa, I haven't learned Não tem limites. Não tenho limites. Não tem lição a aprender. that lesson yet. I know there are, but there are no limits. Não tem limites para o poder. Nessa mesma entrevista, ele ainda falou que ele tem mais poder do que Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Mao e Stalin. Tá? Esse cara que está entrevistando ele aí é um historiador presidencial chamado Dave King. É o nome dos historiadores aí que cobrem a história americana. E aí o Trump fala assim, eles não tinham nem de perto o controle sobre a logística moderna, a mão de obra, a tecnologia, o poderio econômico global que eu tenho, disse ele. E aí ele produziu esse tipo aí de frase, não há limites para o meu poder. Ele está sendo entrevistado por esse cara para um livro chamado Regime Change, tá? Que vai ser lançado, e tem trechos que estão saindo no New York Times. E ele diz que não tem limites para o poder dele. Como encarar isso? Não, primeiro, a incapacidade do Trump de fazer comparação histórica, né? Então, uma coisa você pode ter certeza, que se desse para a gente falar de alguém que tem uma historiografia mais bem registrada, porque é uma experiência mais recente, mas se desse para o Napoleão o mesmo poder bélico, para usar o argumento do Trump, que o Trump teve à sua disposição e o Napoleão pudesse dirigir esse poder bélico, o Napoleão conquistava o mundo em 3 minutos. O mundo só tem 2 estrategistas em termos de militares, né? Talvez agora, inegavelmente, tenha um terceiro, né? Que aí não é um estrategista individual, isso é muito mais poderoso, é um estrategista coletivo, que é a Guarda Revolucionária Iraniana. Estou falando sobre estratégia militar, não estou falando sobre questões morais aqui, estou falando sobre estratégia militar.
Mas o mundo tem o Xi Jinping e o Putin. Não tem, o Trump não está dentro desse grupo, né? É uma comparação completamente absurda. Agora, o que me preocupa dessa mensagem é quando você tem um pombo na frente de um tabuleiro, o que o pombo faz é espalhar as peças, né? Essa é uma anedota, uma imagem tradicional na cultura popular. E o Trump é isso, né? Ele é uma pessoa que ele surge como isso é fato, porque você sempre tem que considerar as qualidades do adversário. Ele surge como um comunicador, uma liderança comunicativa de um setor da sociedade dos Estados Unidos que é o agronegócio, a indústria mais tosca dos Estados Unidos, que é a indústria energética e de aço. É um representante, e aí esse é o fator que gera a vitória dele mais recente, né, nessa última eleição. É um representante das Big Techs, e ele tem como fundamento da sua gestão proteger a inteligência artificial e alguns setores da economia dos Estados Unidos. Isso resume o Donald Trump, a estratégia de poder do Donald Trump. A partir daí, ele só é um palhaço, né, no sentido eu fui duro aqui, mas é verdade, da maneira como ele age, porque, veja, Kiko, se ele não tivesse atacado o Irã, ele não teria que reconstruir um país entregando as reservas, muito provavelmente surgindo um pedágio sobre o Estreito de Hormuz, que vai surgir, eles vão converter a ideia de pedágio numa ideia de taxas, inclusive ambientais, etc., já deram essa declaração. Quer dizer, qual que é o risco que o Trump corre agora? O que ele está apostando? Que reconstruir o Irã vai fazer com que o regime seja mais leniente com Israel. Essa é que é a aposta dele. E com os interesses dos Estados Unidos na região. Na minha opinião, primeiro que eu não acho que essa reconstrução vai ser realizada de fato. Eu acho que o que vai acontecer é liberar os ativos e deixar tudo isso por isso mesmo, etc. Em algum grau de reconstrução que está pautado em interesse específico de empresas, né? Inclusive do petróleo, que é uma base eleitoral do Trump. Mas o que vai acontecer é que o regime agora só tem uma certeza depois desse conflito todo, que ele tem que ter a bomba atômica. E ele vai construir a bomba atômica aqui. Se o Brasil quisesse construir hoje a bomba atômica, considerando todas as pesquisas que foram feitas, só falar de 2 universidades, tá? Na verdade, 2 instituições de educação superior. Uma universidade, que é a USP, que eu sei, né, das pesquisas que foram feitas sobre energia nuclear. A solução que o Brasil cria, um novo patamar tecnológico entre fissão e ficção nuclear, que é um outro caminho de pesquisa que foi desenvolvido, somando as pesquisas do INE, o Brasil sabe o caminho. O que acontece é que é muito difícil você percorrer esse caminho, até porque o Brasil erroneamente liderou nas Nações Unidas recentemente, em 2017, uma nova rodada de assinaturas de um novo protocolo de não proliferação de armas nucleares. Mas se tivesse arma nuclear, a eleição no Brasil estaria protegida. Então, as pessoas sempre falam, mas corre o risco do Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver acesso a uma arma nuclear, o Bolsonaro não vai fazer nada. O Trump tem o mesmo tipo de cérebro, ainda o Bolsonaro é pior que o Trump, obviamente, mas tem o mesmo tipo de cérebro quase que o Trump, e o Trump não está lançando bomba atômica, né? O que não dá para dar para o Bolsonaro é esse poder de guerra. Por isso que o segredo não é ter medo do Bolsonaro, o segredo é não eleger o Bolsonaro. Passa por aí.